Aliás, vamos falar muito entre nós aqui, genuinamente. Em geral, o time da segurança, em geral, alguns, são chatos, né? As pessoas olham para nós assim como, tá vendo? Ah lá, o fiscal tá vindo. Tá vendo? Só vai me cobrar. Cadê, né? Vai me mostrar aqui só checklist. A gente precisa ir para outro nível. Outro dia eu mandei um slide para um executivo de uma outra empresa que a gente está conversando também sobre desafios, e eu coloquei logo na capa assim, sabe aquela placa, Andressa, que você conhece? Você viaja muito. Estamos há 300 dias sem acidentes com afastamento. Aí todo mundo bate palma, a gente ganha bônus e tá todo mundo feliz. Aí eu coloquei assim, é para comemorar ou desconfiar? A gente não pode mais abrir uma reunião, Andressa, com aquele dashboard bonito, né, em Power BI. Tudo bem, temos que fazer gestão, temos que apresentar, mas se é só aquilo, isso não transforma o coração. Além dos números, é preciso admirar a vida. Tem pessoas ali, Andressa, tem famílias atrás daquele número, seja do incidente ou do zero. Esse zero é zero mesmo. Aquilo que você sempre fala, né? Vamos abraçar os vermelhos, né? E desafiar o verde. Cuidado com o zero melancia, né? O pessoal dá risada, né? Mas é um melancia, assim, porque ele tá na superfície só. É preciso mudar isso. É do dia para a noite ou da noite para o dia? Aliás, essa é uma pergunta, Andressa, que as pessoas sempre me fazem nas aulas ou nas palestras, né? Rogério, quanto tempo leva para mudar a cultura? Não sei se já tem essa pergunta aí, mas ela é muito recorrente. Fala primeiro você, na tua experiência, quanto tempo leva? Eu tenho um número, mais ou menos aqui. Entre cada um dos níveis, aquilo que eu tenho estudado, 3 anos em cada nível. Então, você sabe assim, você sai de um reativo, de um burocrático, um tempo médio, 3 anos. Esse é o tempo de validade de um diagnóstico, inclusive, de cultura. Então, você imagina, assim, a jornada inteira, né? Se ela for feita numa velocidade boa, a gente está falando de 15 anos. Você fala, puxa, então desanimei, né? Muitos falam, é muito longo isso. Porque a gente quer o quê? Normalmente os executivos, eles querem que a gente lance uma campanha, um programa, que logo os números vão melhorar. E quando eu fizer o reporte global, eu vou estar bem na foto. E a gente está tentando mostrar só através dos números. Então, em termos de tempo, eu queria dizer o seguinte, esse é um dos aprendizados que eu tenho. Leva tempo. 3 a 4 anos. Eu passei por vários negócios diferentes na Shell, né? Eu comecei na área de gás, GLP, depois eu fui para a área de lubrificantes, ali eu pude cuidar de vários países também na América Latina, e atualmente eu estou na área de energia. Então a Shell também produz energia elétrica através de vários tipos de projetos diferentes. Renováveis, a gente está muito nessa transição energética, isso é importante. Então, leva tempo. Mas eu queria dizer o seguinte, é difícil, mas é possível. Então não desanima, se eu puder te dar um conselho, não desanima, vale a pena. Aliás, eu vou fazer uma citação que minha mãe, talvez ela até esteja assistindo, é uma coisa que eu guardo no coração. Ela diz o seguinte, por uma vida vale a pena. Sempre, sempre. Sempre? Sempre. Então, se eu tiver esse olhar de que todo o meu esforço, todo o meu trabalho é por uma vida, porque essa vida poderia ser o seu filho, poderia ser eu. Então, quando a gente muda esse entendimento, Andressa, eu tenho certeza que é aquilo que eu disse, o que eu estou buscando nas pessoas e, de alguma maneira, tentando ajudar. O que eu faço a mais? Primeiro você tem que ser, não é fazer. Primeiro seja você. Aprenda, desenvolva, acerte, erre, mas que você faça depois com convicção. E não faz porque tem que fazer. Quando a pessoa normalmente chega para mim, Rogério, o que eu tenho que fazer para ter isso ou ter aquilo? Eu falo, olha, veja bem, tem um passo antes. Aí a gente volta de novo, você tem que conhecer a tua identidade, o teu propósito, para que a gente possa olhar agora para esses projetos, não só como números, porque no final do dia, André, se a gente for olhar, é só dinheiro.
Será que a gente está falando aqui só de dinheiro? Não. Porque você pode ser uma pessoa extremamente bem-sucedida, fazer tudo, ganhar dinheiro, mas porque você não tem a cultura, você pode perder a tua vida em 1 minuto. E a gente vê as pessoas hoje se arriscando tanto quando elas poderiam fazer diferente, não é isso? Com certeza, com certeza. Eu tenho falado muito sobre isso e às vezes eu pego salas, né, lotadas no Brasil, fora do Brasil, e eu falo para eles, eu vou falar uma coisa aqui com muito respeito. Você não precisa desse emprego. Aí o pessoal fica meio assim, como assim? Eu falei, você precisa voltar vivo para tua casa inteiro, completo, bem. Você precisa ter coragem para viver a segurança. A gente precisa ter coragem para viver a segurança. Entende? Quantas vezes a gente não olha para... Nós atentamos contra a nossa própria vida por não conhecer, por não entender isso. Então, acho que esse caminho é um caminho importante, é uma reflexão importante que a gente tem que fazer e que a gente tem que levar as pessoas, sabe, a esse entendimento. Interessante. Não pensar naquilo só como um meio, né, de ganhar vida. E aí você me faz lembrar de uma história. Por isso que eu acho que é legal essa conversa ser prática. Já faz muito tempo. Recebi uma notícia e a Shell falou, Rogério, você precisa viajar, vai lá para o sul do país. Houve um acidente, ninguém sabe de quem é, como foi. Vamos aprender. Fui para lá, nessa cidade, e eu lembro que houve uma explosão. E foi muito triste o final disso. Por quê? Eu fui num hospital para tentar saber o que aconteceu. E eu fui visitar um homem. E ele falou assim para mim, Rogério, obrigado por ter vindo, tal, aconteceu isso. Mas a frase que nunca vai sair da minha cabeça, já faz muito tempo, ele disse, eu matei a minha esposa. Eu fiquei pensando, eles tinham um negócio ali, um comércio, e na época se usava aquele tal daquele botijão pequenininho, a gente chama tecnicamente de P2, lá no sul eles chamam de liquinho. Sabe aquele que usa para ir pescar, ligar o lampião? Pois é, aquilo, para quem não sabe, lá principalmente no sul, eles acabam enchendo, pegando aquele botijão de 13 quilos e colocando gás dentro do pequeno. Isso é proibido, tá? Queria deixar bem claro. Até na internet ensina como fazer, por favor, não faça. Vou aqui dar umas dicas técnicas também. Importante. Não faça isso, porque não sabe o limite. Aquilo, houve um vazamento naquele estabelecimento, teve uma fagulha e houve uma explosão, essa mulher morreu. Foi muito triste isso. Claro que a gente tem que pegar isso como uma oportunidade. Claro, eu lembro sempre que a Shell decidiu entrar nesse mercado só se a gente desenvolvesse uma válvula nova. E naquela época eu participei disso e nós conseguimos lançar uma válvula que as pessoas não conseguiam fazer esse transbordo. Olha que ótimo. Esse invase. Você só conseguia fazer isso numa planta, né, de GLP, com alta pressão e tudo mais. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que saber o que nós estamos fazendo. Nós precisamos salvar vidas. E, claro, para isso você precisa da técnica, da engenharia. A gente precisa trabalhar junto, mas sempre pensando que, no final do dia, todo o nosso esforço é para salvar vidas. O dia que a gente perder isso na nossa área, eu aconselho a esses profissionais. Quando eu vejo gente só reclamando, quando eu vejo gente só preenchendo checklist, uma época a Shell lançou uma frase que era talk, not tick. Isso quer dizer o seguinte, fale e não fica só ticando. Você vai fazer uma auditoria, esquece a prancheta. Isso aí. Converse com as pessoas, olhe nos olhos. Vá sem nada, né? Vá sem nada. Por que quer ir para o campo e fica me pedindo aplicativo, fica me pedindo papel? Vá sem nada. O que você vai colocar no checklist depois é baseado naquilo que você conversou do presencialismo, né? Porque a gente muitas vezes não está presente no dia a dia, não é verdade? A gente está ali, tô conversando, mas não tô te ouvindo.
Isso. Não tô te ouvindo, tô ouvindo minhas próprias vozes. Eu falo, abaixa o volume aqui, se conecte com o que a pessoa tá falando aí na tua frente, né? Acho que isso é tão importante. E a gente tem buscado tantas tecnologias, sendo que o que a gente precisa é ser altamente humano. Se conectar com o humano que tá ali fazendo entendendo aquele trabalho, entendendo aquela atividade que ele tá fazendo. Isso em qualquer trabalho. Exatamente. O meu conselho é esse. Independente do que você faz, faça com amor. Seja humano. Porque se você tá ali, eu fiz esse curso porque é o que tinha, ou é porque estava pagando um pouco melhor, e tudo bem. Temos que estudar. Eu sou o primeiro a dizer, eu também fiz e continuo estudando. Isso é bom. Mas para quê? Para que você está fazendo tudo isso? Porque se você não se comunicar, não se conectar, eu sempre falo isso para quem está nessa área de segurança, vá fazer outra coisa. É preciso mudar de atitude. É verdade. Então, eu penso que isso é uma reflexão para a gente sempre medir a nossa intenção